isso é bem interessante, e outros, dentre outros. Então, com vocês, Daniel Mark, diretor do Instituto Carl Menger. Obrigado, Maurício, obrigado, Fábio, acho que boa parte você já me conhece. Eu sou graduado em Economia, me graduei em 2004, no final de 2004, na FEA USP em Ribeirão Preto. Então, assim, o tempo de duração aqui da palestra, o que eu vou falar para vocês de escola austríaca, deve ser o dobro ou o triplo do que eu ouvi falar de escola austríaca durante 5 anos de faculdade. Assim, eu recebi doses cavalares daquilo que a gente conhece como mainstream economics, né? Muita econometria, muita microeconomia, muito cálculo, muita história econômica com viés marxista. Isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é o fato em si de eu não ter conhecido esse corpo de conhecimento que eu particularmente admiro tanto hoje. Esse é o lado ruim. O lado bom é que eu pude fazer toda essa leitura esses anos com uma visão muito crítica. No começo era assim, desconfiando de cada linha que era lida, porque com o passar do tempo você começa a perceber que aquilo é o extremo oposto do que você aprendeu na faculdade. Então, absorver esse conhecimento, reconhecer esse conhecimento e aos poucos ir deixando para trás uma coisa que você recebeu, ainda que seja, por exemplo, né, no caso daquela que é tida como uma das melhores universidades do país, não quero fazer nenhum testemunho no estilo Alcoólicos Anônimos aqui, mas isso não é uma atividade exatamente simples de se fazer. Pois bem, a gente tem, atendendo a um pedido do Fábio, a gente tem uns objetivos aqui. O primeiro é trazer uma introdução bem ampla à escola austríaca, que felizmente já é bem mais conhecida hoje, e quem sabe até fazer um aquecimento para as pessoas que vão na conferência em São Paulo, para começarem a tomar contato com o que vai ser discutido lá em setembro. Vamos lá, essa é a minha... Você pode dar um passinho para cá? Porque tá difícil, senão não consigo filmar ao mesmo tempo. O cabo tá curto, tá? Desculpe. Tá ótimo, aí tá perfeito. Tá ok? Obrigado. Vou deixar meu papelzinho aqui porque eu posso esquecer de alguma coisa. Eu vou fazer umas considerações iniciais, depois eu vou falar um pouco da situação da ciência econômica logo anos anteriores a Carl Menger, que é aquilo que a gente conhece como a escola clássica. Depois eu vou passar pelos principais autores, bem rápido, eu vou acabar ficando nas suas contribuições principais, é muito pouco para falar de cada um deles. Até depois isso pode entrar no ciclo de palestras, uma abordagem específica sobre cada um deles. Com base nisso, a gente vai tentar extrair aquilo que eu considero como um núcleo teórico da EA. No final, vamos fazer algumas conclusões, falar de alguns eventos importantes que aconteceram e de uma perspectiva de futuro para o crescimento da escola austríaca. Vou começar com uma brincadeira que todo mundo deve ter. A escola austríaca não é um lugar, e hoje pouco tem a ver com a Áustria, né? Não percam o tempo de vocês procurando a política econômica do governo da Áustria para detectar ali políticas de cunho austríaco, né? E ela não é um lugar também. A minha mãe é muito atenta com as minhas publicações no Facebook. Outro dia ela chegou para mim e falou assim: Daniel, mas onde é que fica essa escola austríaca de tanto você fala? Eu falei assim, nossa, mãe. Às vezes falam australiano. É australiano. Não. Sério? Isso não combina. Escola australiana, vocês estudam legal, várias vezes chegaram para mim. A escola austríaca também não é um grupo formal de professores que você preenche um formulário e faz uma prova e não, você é agora, você não é, também não é isso.
Tudo isso para chegar no ponto mais importante, que hoje tem gerado bastante confusão, a gente percebe isso muito nas discussões na internet. Escola austríaca e liberalismo ou libertarianismo não são a mesma coisa. Muita gente chega ao libertarianismo por meio da EA, muita gente chega à EA por meio do libertarianismo, mas não são duas coisas diferentes. A escola austríaca é uma corrente de pensamento econômico, é um ramo da ciência econômica, a gente pode dizer assim. Liberalismo e libertarianismo são filosofias políticas, são formas de enxergarem o mundo. Esses dois corpos de conhecimento, eles se conversam muito, eles se interconectam muito, mas a rigor, não são a mesma coisa. Mal comparando, a escola austríaca está para o liberalismo ou libertarianismo, assim como o marxismo está para o comunismo. Tá ok? Reiterando, mal comparando. Marxismo é uma visão econômica do problema econômico, comunismo é a visão de mundo. Né? Tanto a escola austríaca quanto o libertarianismo têm em comum, assim como o marxismo e o comunismo têm em comum, ainda que não sejam a mesma coisa. Bom, fazendo uma digressão aqui, é difícil precisar, né? O economista tem a fama de, você reúne dois economistas, você tem ali pelo menos 3 opiniões diferentes. É difícil, e os economistas também não entram em concordância sobre isso. Quando é que nasce a ciência econômica? É uma coisa muito complexa de se determinar. Quando é que ela se separa de outros campos do conhecimento como um campo do conhecimento autônomo? Então você tem lá Platão e Aristóteles têm especulações sobre propriedade privada, sobre formas de organização da sociedade. Na China antiga, o tal do Lao Tse também tem. Na própria Bíblia tem citações que a gente pode extrair algum tipo de conhecimento ou aquilo que aquelas pessoas entendiam. A gente tem os padres escolásticos ligados à escola de Salamanca, ali por volta do século XV, XVI. A gente enxerga ali, né, Juan de Mariana, Luiz de Molina, uns esboços teóricos bem interessantes, bem consistentes sobre valoração subjetiva, sobre valor da moeda, sobre preços de mercado. Infelizmente aquela tradição acabou se perdendo, não tanto por conta da deficiência das formulações deles, mas porque a própria escolástica, a própria filosofia escolástica acabou entrando em declínio. Com o passar dos anos, uma coisa que certamente ajudou foi a própria expansão daquilo que a gente enxerga como mercado, como um espaço das trocas indiretas com moedas. Quanto mais isso se expande, mais menos complicado se torna enxergar regularidades. Até estava conversando com o Túlio outro dia, que é nesse momento, né, que as pessoas começam a perceber regularidades, que essas regularidades estão fora da intenção de um indivíduo isolado. Na hora que você começa a enxergar essas regularidades, é que você começa a perceber que ali existe um campo de estudo que pode ser explorado. Que momento que é esse, a gente nunca vai saber direito, mas é nesse momento que nasce aquilo que a gente entende como economia, como ciência econômica. A gente teve alguns grupos de economistas que mais ou menos se organizavam com daquilo que a gente poderia chamar hoje como economista. Se organizavam em cima de um conjunto de princípios parecido, né, os fisiocratas, os mercantilistas, mas eles não tiveram um vigor suficiente para permanecer no tempo. A primeira que mais marcante é aquilo que a gente chama de escola clássica, né? David Hume, Adam Smith, Davi Ricardo, Jean-Baptiste Say, Stuart Mill, entre outros. Eles foram muito bem sucedidos em mostrar as deficiências do mercantilismo, seja como pensamento econômico, seja como prática dos
reis e primeiro-ministros, como se é que a gente pode chamar assim. Eles foram bem-sucedidos em mostrar o benefício do livre comércio, das vantagens comparativas, do governo limitado. De certa forma, foram pais também daquilo que a gente conhece hoje como liberalismo clássico. Mas havia um ponto falho nessa tradição de pensamento que eles vinham produzindo, que era uma consistente teoria sobre o valor dos bens. Começando lá com Smith, ele trouxe a ideia de que o valor dos bens, e essa, a gente tem que reconhecer que essa é uma especulação interessante, né? E que desperta muita atenção. De onde que vem o valor das coisas? Por que tal coisa tem determinado valor e não vale muito mais? Eu acho que vale muito mais, por exemplo. Ou não, eu acho que vale muito menos. O Adam Smith especulou dizendo que o valor das coisas tinha um fundamento objetivo, que era o trabalho. Ele propõe lá uma especulação sobre como isso seria mensurado, mas o valor das coisas viria do trabalho. É lógico que não é justo com Adam Smith dizer que ele é o pai do socialismo marxista, porque Karl Marx pegou esse conceito, essa falha da teoria do valor e levou ao extremo. Ora, se o valor das coisas vem do trabalho, então tudo aquilo que é ganho acima do salário do trabalhador só pode ser roubo, né? Então, ao mesmo tempo que Karl Marx, provavelmente, aquilo que ele deixou como legado é uma das piores coisas que já aconteceu sobre a humanidade, mas para a ciência econômica ele foi bom. Ele pegou um erro e o levou ao extremo, e mostrou como que aquilo, e meio que chamou a atenção. Não, isso aqui precisa ser corrigido, né, para as pessoas que estavam de fora. Ele achava que estava coberto de razão. É nesse período, ali na metade do século XIX, que aparece esse cavaleiro chamado Karl Menger. Ele nasceu numa região da Galícia, tem o mesmo nome lá da região espanhola. Hoje atualmente é uma região da Polônia, mas na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Ele tem formação em Direito e trabalha como jornalista na Bolsa de Valores de Viena. Provavelmente esse trabalho dele na Bolsa de Valores despertou para questões econômicas e certamente ele deve ter buscado o fundamento na teoria e é possível que ele tenha percebido as deficiências da teoria do valor. É uma pena que o Bruno não está aqui, ele gosta muito disso. Viena, nessa época, final, segunda metade do século XIX, provavelmente era o centro cultural da Europa. Tem um livro muito interessante que chama The Austrian School of Economics, Ambassadors, Ideas and Institutions, uma coisa assim. Foi lançado recentemente. Aí os primeiros capítulos eles contextualizam bem o que era Viena nesse período da história. Recebia muitos imigrantes, era um centro de ideias muito, muito interessante. Não deve ter sido coincidência Menger ter colhido muito desse ambiente intelectual que havia em Viena. De certa forma é um prodígio. Aos 31 anos ele publica Princípios de Economia Política, o que a gente sabe hoje que seria uma introdução para uma obra maior. Esses eram os princípios. Ele provavelmente escreveria mais sobre a sua visão de mundo, sobre teoria econômica. Acabou não sendo expandido esse livro. Mas mesmo assim ele é importante porque praticamente ali estão as bases da escola austríaca, até hoje aceitos. O individualismo metodológico, o valor subjetivo, né, o valor das coisas advém de uma apreciação subjetiva que as pessoas têm sobre elas, né? Os preços de mercado são
expressões numéricas dessa apreciação subjetiva. A utilidade, também o conceito de utilidade marginal decrescente, o que desafiava as pessoas da época, aquele paradoxo do valor, né? Porque que o diamante vale mais do que a água, ainda que a água seja um elemento essencial à vida e o diamante não. Ele basicamente argumenta o seguinte: olha, a escolha que as pessoas fazem não é sobre a totalidade da água, nem contra a totalidade do diamante. As pessoas escolhem em situações específicas porções marginais de água e de diamante. Eventualmente, numa determinada situação específica, no deserto, você pode preferir um copo d'água a um diamante, mas no corriqueiro do dia a dia, o diamante vale muito mais, porque a abundância de água é muito maior, na margem você consegue um acesso muito mais facilitado com a água do que ao diamante. Essa questão da utilidade marginal, ele também há aquela coincidência com Jevons e Walras, né? Jevons e Walras trabalham no sentido de permitir que seus conceitos sejam matematizáveis, especialmente Walras, e o Menger em nenhum momento ele dá margem para essa abertura, né? Uma outra coisa que ocupou bastante a carreira dele foi o que a gente conhece hoje como Batalha dos Métodos. Algumas pessoas dizem até que ele deixou de escrever a continuação dos princípios porque essa Batalha dos Métodos tomou muito tempo da vida dele. O que foi essa batalha? Basicamente, uma das escolas mais influentes da época, junto com os clássicos eram muito influentes na Inglaterra. Na Europa continental eram os historicistas alemães. Eles entendiam que a economia não se tratava de uma ciência teórica, abstrata, universal. Era difícil, para não dizer impossível, extrair regularidades teóricas da economia. Cada caso deveria ser estudado individualmente e as conclusões deveriam ser tomadas nesses casos individuais. Eram os empiristas positivistas da época. O Mises tem um ensaio que chama Historical Setting of Austrian School. Ele, na minha opinião, é um dos melhores ensaios que traz que retrata essa batalha que Menger teve com os alemães. Menger, ao contrário, defendia que a economia é sim uma ciência que pode extrair conclusões universais, independentes do tempo e do lugar. Né? Parece que a tese dele acabou sendo a mais aceita. Hoje, os historicistas alemães a gente vai encontrar nas notas de rodapé dos livros. Menger também tem importantes contribuições sobre a origem da moeda. Provavelmente é o primeiro autor que esclarece que uma moeda só pode ser originada no mercado, ela independe da vontade de um rei ou de uma autoridade para decretar que este bem, essa mercadoria vai ser moeda e esta não. Ele reconhece bem a origem da moeda. E também sobre teoria do capital. Na sequência, a gente tem o von Baber. No livro de História do Pensamento Econômico do Schumpeter, talvez uma das grandes contribuições dele, ele diz que é difícil encontrar outra influência no von Baber que não seja o Menger. Né? Ele nasceu nessa cidade, Brno, na atual República Tcheca. Foi ministro das Finanças do Império Austro-Húngaro por 3 vezes. A maior passagem durou 4 anos. Os registros dão conta que ele era um firme defensor do padrão ouro e do orçamento equilibrado. Talvez seja por isso que ele tenha durado pouco tempo e vai, isso não são coisas que agradam muito os políticos. As principais obras dele são essas que eu citei embaixo: Capital e Juros e Karl Marx e o encerramento do seu sistema. O que a gente tem traduzido para o português, está lá disponível
site do Instituto Mises, é um volume desse Capital e Juros, que é uma obra bem grande, que está traduzida ao volume 2 dessa obra. E para a teoria a gente vê duas assim, contribuições absolutamente fundamentais. Primeiro, que os juros derivam da preferência intertemporal das pessoas. Os juros não derivam de uma característica objetiva dos bens de capital. É uma coisa que os keynesianos vão ter uma certa confusão depois. Como os bens de capital derivam da disponibilidade de poupança que tem na economia, a disponibilidade de poupança da economia vem da preferência temporal das pessoas, aquilo que elas deixam, que elas estão dispostas a deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Os juros refletem isso. Tá, ok? Parece uma coisa simples isso, mas isso gera uma tremenda confusão ao longo da história do pensamento econômico. Outra coisa, ao contrário de Marx, por exemplo, Você pode só desenvolver um pouco sobre a preferência intertemporal, porque eu acho que talvez algumas pessoas nunca ouviram falar disso. Certo. Nós não olhamos exclusivamente para o consumo atual, certo? Nós, de alguma forma, nos preocupamos com o nosso bem-estar no futuro. Para isso, a gente, parte da nossa renda, a gente deixa de consumir hoje, poupa, de modo que ela seja consumida no futuro. Nós, por uma análise, por uma decisão racional, nós direcionamos essa poupança para investimentos, de modo que quando a gente venha a recuperar esse valor em termos monetários, ele tenha rendido no tempo. Por quê? Eu estou abrindo mão de consumir hoje. Para que eu consuma amanhã, eu exijo um prêmio sobre isso. Ok? Esse prêmio é a preferência intertemporal das pessoas. O que a gente, em termos numéricos, nós damos o nome de taxa de juros. Ok? Outra coisa, praticamente a gente não detecta na obra do Menger um ataque à visão marxista. Tá, ok? Ele não estava, não sei explicar porquê, talvez porque não queria se confrontar diretamente com aquela visão, ou por um outro motivo. A gente não vê, por exemplo, que ele constrói a ideia de valor subjetivo para refutar Marx. Não, ele queria melhorar a visão clássica de economia. Isso não acontece com Bombaver. Ele tinha uma clara visão de refutar as posições marxistas, principalmente na mais-valia, na exploração do trabalho e da teoria do valor-trabalho, como eu havia falado. Ele foi também professor na Universidade de Innsbruck. Ali na Universidade de Innsbruck, provavelmente ele escreveu a maior parte da obra em livros dele, e também professor na Universidade de Viena, já um pouco mais avançado na idade. Só uma curiosidade, lá em Innsbruck, na praça em frente à universidade, é a Praça Bombaver. Na sequência a gente chega em Mises. Mises foi aluno e participou de seminários privados que eram organizados por Bombaver. Nasceu nessa cidade de Lviv, hoje na época era Lemberg, hoje é Lviv, atualmente na Ucrânia. Influenciado pelos insights de Menger, né? Mises disse que o livro de Menger o tornou um economista. Como eu disse, foi aluno e frequentador de seminários de Bombaver. Dentro dessa nossa restrição do tempo, eu tenho que passar muito brevemente por um autor com uma obra tão vasta. A primeira obra importante dele é essa teoria da moeda do crédito. Ali ele cumpre um desafio que até o momento ninguém tinha conseguido, que era integrar a teoria monetária à teoria da utilidade marginal. Isso, os economistas entendiam que eram duas coisas separadas e que não havia como solucionar esse problema. Mises integra essas duas ideias, mostrando como que a origem do valor do dinheiro pode ser recuperada conforme uma regressão no tempo. Também nesse livro ele lança as bases para aquilo que
que a gente conhece hoje como teoria austríaca dos ciclos econômicos. Mostra como que a manipulação do crédito leva a distorções no investimento. Esse livro data de 1912 e causou uma impressão tão positiva no Bombaver que ele adotou o livro do aluno nos seminários privados que ele promovia. Em 1920 ele publica um ensaio chamado Cálculo Econômico sobre o Socialismo. Eu considero esse um dos ensaios mais importantes do século. Hoje a gente não tem muita noção do que era o ambiente intelectual nessa época, nas primeiras décadas do século XX. Era completamente dominado pela visão socialista. Ou talvez a gente saiba como é isso, né? Não muito diferencial de alguns anos atrás. Tá menos pior, tá menos pior. Com a diferença que naquela época havia um fervor muito grande por aquilo, até porque não havia sido implantado com tanta amplitude. Então imaginem o socialismo sem as falhas, sem os problemas empíricos. Né? Exatamente. Ele lança esse ensaio dizendo basicamente o seguinte: olha, por mais que vocês defendam o socialismo, que ele seja lindo e maravilhoso, traga o paraíso na terra, o cálculo econômico nesse tipo de sociedade é impossível. Okay? Em qualquer vila maior do que uma comunidade de pescadores, você não consegue alocar bens sem a sinalização dos preços. Okay? Você não consegue saber qual que é o meu retorno em alimento compatível para que eu construa uma ponte. Só por meio da moeda que a gente consegue ter uma correta visão sobre custos e benefícios. O problema é que no socialismo você não tem propriedade privada dos meios de produção. Sem a propriedade privada dos meios de produção você não tem trocas, sem trocas você não tem a formação de preços de uma maneira genuína, sem preços a alocação de bens fica completamente caótica, né? O que, segundo as próprias palavras do Karl Marx, o capitalismo representava a anarquia da produção. É muito interessante essa expressão dele. O socialismo viria como para estabelecer a ordem. Mises diz o seguinte: não, a verdadeira anarquia na produção será o socialismo. Isso em 1920. Em 1922 ele publica um livro chamado Socialismo, Socialism, onde ele amplia a ideia contida naquele ensaio, faz uma análise mais sociológica, inclusive, sobre o socialismo. E esse livro gera uma repercussão que é o que a gente conhece hoje como o debate do cálculo econômico no socialismo. Eu recomendo muito fortemente a leitura do livro do professor Barbieri, que investigou e mapeou esse debate. Uma série de outros economistas, não marxistas, esse é um ponto interessante, economistas que a gente classificaria hoje como neoclássicos, economistas que recorrem a modelos matemáticos, que recorrem à estatística, que recorrem à pesquisa, dizendo o seguinte: não, conhecidos, mapeados corretamente os modelos econômicos e por meio inclusive de tentativa e erro, o socialismo sim é possível. É possível conduzir uma economia socialista por meio da razão científica. Mises participa daquilo que é conhecido como a fase alemã do debate, em que autores alemães participam, mas quem mais confrontou mesmo foi o Hayek, que a gente conhece como fase inglesa do debate, que foi com artigos travados em língua inglesa. O fato que até hoje não há uma resposta satisfatória ao desafio de Mises. Eu acho que a gente tem evidências históricas que fartamente provam que ele estava correto, né? Na sequência, depois dessa obra Socialismo, a gente vê ele não declara isso, mas a gente vê que ele constrói uma espécie de trilogia dos sistemas. Ele explora intelectualmente o que é o socialismo, o que é o liberalismo. A gente tem disponível em português liberalismo segundo a tradição clássica, e também o intervencionismo.
A gente pode mapear os três arranjos econômicos possíveis nessas três grandes campos. Socialismo no extremo, liberalismo em outro, intervencionismo no meio. Bom, a gente pode dizer que essa é a fase europeia da produção dele. Por conta da guerra, ele precisa fugir primeiro para a Suíça, depois para os Estados Unidos. E na sequência a gente tem a fase mais americana. Já nos Estados Unidos ele termina de escrever Ação Humana, que é a grande obra dele, a obra magna dele, no qual ele ergue toda uma ciência econômica, toda a visão econômica dele em cima da praxeologia. O que é a praxeologia? Ele entendia que a ciência econômica era um braço das ciências da ação humana. Acho que foi importante o debate sobre o cálculo econômico do socialismo, porque mostrou para ele que o grande problema estava na metodologia. A metodologia empregada é que precisava ser melhor esclarecida. Ele faz isso em Ação Humana. Ele mostra que a economia é uma ciência, não é uma ciência empírica, é uma ciência que pode ser construída a partir do raciocínio a priori. Dados empíricos são carregados de outras informações, não captam a essência da economia, que é a valoração subjetiva. Portanto, a economia deve ser construída em outras bases. Isso ele faz em Ação Humana. Nessas duas últimas grandes obras dele, ele ainda refina a visão metodológica dele. A gente acabou de ter traduzido aí Teoria e História, onde ele separa esses dois campos do conhecimento em economia, a teoria de um lado, a história do outro. Basicamente, o argumento é que a análise histórica sem uma prévia teoria que a interprete não te leva a nada, leva a erros de interpretação bastante grande, e ele refina isso num livro um pouquinho menor chamado The Ultimate Foundation of Economic Science. Pelo tamanho da obra dele, por toda a inovação que ele trouxe, talvez seja o maior, talvez não, com certeza o maior expoente da escola austríaca, um dos maiores economistas de todos os tempos. A gente tem na sequência o Hayek, também participou, também frequentava os seminários de Mises, quando ele os fazia em Viena. Hayek, na juventude, flertava um pouco com o socialismo fabiano. Segundo as próprias palavras dele, a leitura de socialismo o fez perceber que aquilo era uma coisa completamente equivocada e mudou a visão de mundo dele. Nesse livro, Price and Production, talvez a grande obra de economia dele, de economia, ciência econômica mesmo, né? A mais famosa é O Caminho da Servidão, mas não é uma obra de teoria econômica exatamente, é uma obra de aplicação de teoria econômica. Price and Production não, é uma obra de teoria para valer mesmo, e nesse livro ele expande, melhora a análise iniciada por Mises sobre a teoria austríaca dos ciclos. Ali ele mostra claramente como que a manipulação de crédito gera distorção dos investimentos e como, no final das contas, não há uma escolha entre inflação e desemprego. Inflação e desemprego são consequências inexoráveis da manipulação do crédito. Ele tem uma participação muito ativa no debate sobre o cálculo econômico no socialismo. Os melhores ensaios dele nesse debate estão num livro chamado Individualism and Economic Order. Seria fundamental que esse livro fosse traduzido, geraria um impacto muito positivo, principalmente para atacar os pontos falhos daquilo que a gente tem como a microeconomia convencional hoje. Infelizmente ainda não foi. Esse artigo, Uso do Conhecimento da Sociedade, é um dos ensaios que tem nesse livro, e ali ele mostra como uma das falhas do socialismo é que
uma ordem de mercado, além de coordenar bens e serviços, também coordena o conhecimento que está disperso entre as pessoas. Ninguém tem o conhecimento total sequer sobre a fabricação de um bem muito simples. Esse conhecimento está disperso entre as pessoas. O mercado, além de coordenar coisas, coordena pessoas. Mais um argumento que algumas pessoas colocam o argumento de Mises, da propriedade, e do conhecimento de Hayek, colocam esses argumentos em confronto. Eu não vejo dessa forma, para mim são complementares. E nisso essa é a participação dele nesse debate. Em termos de qualidade, os melhores ensaios no debate, na minha opinião, são do Hayek. Ele combateu os diversos argumentos que apareciam na época, de tentativa e erro, de modelagem matemática. É bem interessante. O professor Barbieri produziu um trabalho bem bacana naquele livro. Ele pega o início do keynesianismo, né? Usando a classe, ele torna-se um crítico das políticas keynesianas adotadas depois da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, ele não continuou combativo nessa área. Ele viu que era uma causa absolutamente perdida nesse campo. Ele, em 1944, ele tem projeção mundial com O Caminho da Servidão. Era uma coisa muito rara um intelectual ter um best-seller, ter um livro quase que mundialmente conhecido. O Hayek é um dos primeiros. O Caminho da Servidão vira um best-seller, fica muito conhecido por conta do livro. Nesse livro, o qual eu recomendo às pessoas que não leram que leiam. Vocês vão ver muito da atual situação brasileira nesse livro. Tem alguns pontos que é até assustador um pouco. Hoje o best-seller é Piketty, né? Que é o caminho da servidão também. Não deixa de ser um caminho da servidão que ele propõe. E ele mostra como que o planejamento central de uma economia, mesmo que empreendido pelas pessoas mais bem intencionadas do mundo, o planejamento central da economia levará a um regime totalitário. Ele precisa, como as intervenções têm falhas inerentes a elas mesmas, os gestores públicos precisam intervir cada vez mais e mais e mais na sociedade, no limite definindo qual que vai ser o seu trabalho, onde você tem que morar, para atender alguma política industrial empreendida pelo governo. O Hayek tem um campo de cobertura intelectual muito amplo, talvez dentre os austríacos um campo mais amplo. Ele dedica a segunda metade da vida dele a investigações históricas sobre o fundamento do liberalismo, filosofia do direito. Essas investigações, talvez pela qualidade, engraçado, se o Hayek não tivesse sido tão brilhante economista, a parte de filosofia política e de filosofia do direito dele não seria tão criticada. Talvez por ele ter estabelecido um nível muito alto como economista, ao especular sobre sociologia, filosofia do direito, filosofia política, as pessoas pegam alguns deslizes dele ali e dão muita pancada, às vezes até um pouco injusto. Às vezes, nem sempre. Ele vence o prêmio, entre aspas, Nobel de Economia em 74. Não sei se as pessoas sabem, o prêmio Nobel de Economia não é o Nobel, é um prêmio do Banco Central da Suécia em memória de Alfred Nobel, ou seja, é um prêmio fornecido por um banco central. Então, ver um economista liberal ganhando um prêmio Nobel não é uma coisa muito fácil de acontecer. Esse prêmio dele, obviamente, contribui para a divulgação das ideias da escola austríaca. O prêmio não é tanto em cima das contribuições a motivação do prêmio. A motivação do prêmio não foi por suas contribuições em filosofia política, mas por suas contribuições no campo da economia propriamente dita, da primeira fase da vida dele. Foi muito importante esse prêmio, como eu falei, para resgatar o interesse
pela escola austríaca, que nesse momento, anos 60, 70, vivia talvez o seu momento de maior declínio, uma vez que não havia tantos pesquisadores, não havia tanto interesse como houve lá no começo. Aí a gente chega no primeiro não austríaco nascido ali, que é o Rothbard. Rothbard já é um filhote, entre aspas, da presença de Mises nos Estados Unidos. Naquilo que eu comecei falando lá no começo da confusão entre EA e libertarianismo, no bom sentido, o Rothbard é um pouco responsável por isso. Ele sempre trabalha com os dois campos do conhecimento de uma forma muito unificada, né? Como eu disse, ele foi frequentador de seminários privados de Mises já em Nova York, autor de uma produção intensa. Se fosse para listar só os livros que ele escreveu, daria uns 3, 4 slides aí. Escreveu sobre história do pensamento econômico, história econômica, política, teoria econômica, metodologia, análise de cunho sociológico. A sua morte prematura aí impediu que a gente tivesse acesso a coisas coisas até mais interessantes dele. Então, um trabalho muito importante que é demonstrar, na época dele, ali nos anos 60, mais ou menos, havia consolidado a ideia nos Estados Unidos, que era a tese da crise de 29, a tese construída pelo Friedman e a Anna Schwartz, de que ao longo dos anos 20, a crise foi causada porque o Banco Central injetou pouco dinheiro. Tá ok? O Rothbard tem o mérito de pegar a taça e mostrar que não, essa tese não é a melhor interpretação da crise de 29. Na verdade, a própria existência do FED, a manipulação do crédito no âmbito do sistema bancário de reserva fracionária, foi isso que gerou a crise, e não a falta de liquidez na crise. A gente também tem essa obra dele traduzida, The Great American Depression, a Grande Depressão. America's Great Depression. America's Great Depression, está traduzido em português. É muito interessante para ver como que o grande fenômeno aí do capitalismo no século XX, como esse fenômeno é interpretado à luz da escola austríaca. Ele, fosse para resumir toda a obra dele em poucas palavras, o que ele faz? Ele amplia o escopo analítico da praxeologia, incluindo as próprias atividades do Estado. É aí nesse ponto que ele se torna o fundador do moderno movimento libertário americano. Ele mostra que as atividades do Estado podem ser providas pela iniciativa privada, assim como qualquer outro serviço normalmente demandado na sociedade. É aí que eu digo que começa aí um pouco falando no sentido positivo, essa confusão entre escola austríaca e libertarianismo. Desses grandes que eu escolhi, o Kirzner vai ser o último que eu vou falar. Ele ainda se encontra entre a gente, em 1930, nasceu em Londres. Ele tem o mérito de resgatar a figura do empresário. A gente fala tanto em sistema livre de preços, em propriedade privada, descoberta de oportunidades. Isso tudo, sem empresário, simplesmente não faz sentido, né? No curso de economia, quantas vezes a gente escuta falar, curso tradicional de economia, quantas vezes a gente escuta falar sobre propriedade privada e função empresarial? Nenhuma, né? Acho que quando passa no corredor e vê o pessoal da administração, né? Enfim, a grande obra dele é Competição e Atividade Empresarial, a qual eu recomendo para os estudantes de administração assim, fortemente. É uma das melhores obras que integra visão econômica com uma certa visão de administração de empresa. É muito bacana ver essa integração. Né? Os empresários são indispensáveis numa economia de mercado. Sua atividade acaba por gerar novas informações e, portanto, novas oportunidades para outros agentes. Por conta dessa ênfase dele nos empresários, na criatividade humana, na
busca por oportunidades, ele acaba se tornando um crítico da visão, da abordagem neoclássica, cujo foco da teoria de preços é a situação de equilíbrio. Mas isso é um caso absolutamente particular numa economia. O que a gente observa no dia a dia é um processo dinâmico, de descoberta, não uma situação de equilíbrio. Modelos matemáticos são aptos a captar esse tipo de situação estática, uma situação dinâmica, onde o papel dos empresários é importante, a criatividade humana é importante, a criação de informação é importante, o aprendizado existe, os modelos matemáticos são absolutamente ineficazes. Não é que a matemática é errada, simplesmente ela não se aplica para esse tipo para descrever esse tipo de problema, né? Enfim, o mercado é um processo ininterrupto, movido pela criatividade, aprendizado e novas informações que surgem a todo momento. A gente tem uma lista de outros autores que não poderiam deixar de ser mencionados. O Bastiat, que até próprio é anterior a Menger, mas que ali a gente encontra elementos que seriam depois vistos de uma maneira muito frequente entre os austríacos. Ele é crítico do protecionismo, do intervencionismo, da deturpação das leis. A gente tem o Wieser, né? Ele expande a ideia de valor subjetivo, a terminologia, utilidade marginal, custo de oportunidade, foi cunhada por ele. Ele é muito importante, mereceria totalmente estar entre esses grandes que eu citei. A gente tem o Henry Hazlitt nos Estados Unidos, um grande difusor da EA nos Estados Unidos, tinha uma coluna semanal na Newsweek, que ele constantemente falava sobre a economia sob a ótica da EA. É um grande crítico daquilo que ele chamava de nova economia, que era basicamente naquela época o keynesianismo. Só uma coisa, o Wieser e o Hazlitt são da escola austríaca também? Sim. A gente poderia denominá-los dessa forma. Aqui são autores que, como eu falei, bem rápido, mas que mereciam também estar dentre aqueles que eu citei. Ludwig Lachmann também enfatiza o papel do empresário e do mercado como um processo competitivo, mas tem uma visão um pouquinho diferente do Kirchner. Ele entende que o mercado é um processo caleidoscópico, no qual não existe nem equilíbrio, nem forças equilibradoras. O Kirchner já via um pouquinho diferente, ele dizia que não há equilíbrio, mas existem forças, os agentes operando no mercado tendem ao equilíbrio, ainda que ele nunca seja alcançado. Particularmente, é uma área do meu interesse a comparação entre esses dois autores. Eu acho muito interessante essa visão diferente sobre o mesmo fenômeno e que gera uma curiosidade até hoje. As pessoas dizem que o Lachmann aplicou uma espécie de subjetivismo radical, ao dizer que no mercado não existem forças que empurram as relações ou os preços para equilíbrio. A todo momento está surgindo coisa nova e sequer forças de equilíbrio, a gente poderia dizer. A gente tem o nosso Hoppe, nosso conhecido Hans Hoppe. Ele expande ainda mais a praxeologia para a própria epistemologia e a apreensão do conhecimento. Naquele ensaio dele sobre a ciência econômica e o método austríaco, é muito interessante para ver como é que ele trabalha a praxeologia como um mecanismo de apreensão do conhecimento. São um dos insights mais interessantes que existe. E também o trabalho dele sobre a análise praxeológica de arranjos políticos, a obra mais famosa, o Democracy, The God That Failed, onde ele mostra como que a democracia, no sentido de regime pautado pelo sufrágio universal, tem uma série de problemas quando olhados pela ótica praxeológica e econômica. Um autor que eu gosto muito é o Huerta de Soto. Ele tem um trabalho muito interessante de redefinição do socialismo. Ele expande o conceito que não é só a inexistência de propriedade privada ou a estatização de propriedade privada,
Ele define o socialismo como qualquer medida agressiva à atividade empresarial. Isso traz uma abertura que eu considero mais interessante. Para mim, ele tem o melhor manual de ciclo econômico, e a primeira parte desse manual de ciclo econômico é uma investigação histórica jurídica sobre o sistema bancário de reserva fracionária, que é alguma coisa digna de nota, muito bem feito. Com base em tudo isso que eu falei, a gente pode tentar extrair o melhor desses caras. O melhor desses caras, vamos dizer que é o núcleo teórico da época. A economia não é uma ciência natural, como a física. A aplicação dos métodos, a aplicação das metodologias próprias das ciências naturais, isso perfaz um erro intelectual gravíssimo, né? Uma bolinha de golfe está sujeita a um determinado tipo de reação se ela for submetida a determinadas forças sempre da mesma maneira. Uma pessoa não. Uma pessoa reage. Diferentes pessoas reagem de formas diferentes sobre situações iguais. A mesma pessoa reage de forma diferente sobre situações iguais em momentos do tempo diferentes. Aplicar a metodologia das ciências naturais para a economia é não entender o objeto de estudo. O seu objeto de estudo tem propósito, tem fins a serem almejados. Na ciência natural, não. Portanto, a missão das ciências econômicas é produzir um conhecimento inteligível para aquele que é o início, o meio e o fim de qualquer empreendimento, de qualquer ação humana, um indivíduo. Tá ok? O trabalho do economista é mostrar como, e essa é a base do individualismo metodológico, é mostrar como que ações econômicas afetam as pessoas e não agregados. E não também como a percepção de agregados afetam as pessoas. Exato. Como o professor Iório diz, a gente não tem noção do que é o nível geral de preços. Isso não existe, isso é uma abstração estatística, né? Quanto é que está o nível geral de preços hoje? A gente não percebe isso, a gente percebe preços. E a economia tem que lidar com isso, preços, por exemplo. Né? Como eu disse, a economia lida com seres humanos que agem e têm propósitos. Não existem constantes na ação humana da forma como a gente aplica essa palavra constante para a ciência natural. Né? Pessoas reagem, como eu disse, pessoas reagem de diferentes formas em diferentes situações. O máximo que a gente pode extrair são certas regularidades, mas que nunca vão ser uma constante. Né? São essas regularidades que nos permitem tirar algumas conclusões de padrão de comportamento, por exemplo, ou de padrão de reação, mas nunca que aquilo vá se configurar numa constante que vai permitir que a gente tenha certeza sobre determinadas coisas. Se a gente internaliza a ação humana como o centro da nossa ciência, então a passagem do tempo não pode jamais ser ignorada e o aprendizado também jamais pode ser ignorado. Se essas coisas não podem ser ignoradas, então os modelos matemáticos não são satisfatórios para atender a nossa demanda de descrever os problemas econômicos e de buscar essas regularidades. Modelos matemáticos trabalham com simultaneidade e trabalham com constantes, com relações constantes. Por maior que seja a sofisticação matemática, essas barreiras são intransponíveis. Como a gente diz, o austríaco não é um apedeuta em matemática, ele não é um burro em matemática, ele apenas sabe o limite da matemática e sabe a complexidade dos fenômenos econômicos. Ele sabe que uma coisa a matemática não atende à nossa necessidade de abstração para descrever os fenômenos. Outra coisa que a gente pode extrair: a estrutura de capital de uma economia
Estrutura de capital em que sentido? As diferentes fases de produção de um determinado bem. Essa estrutura se organiza conforme a preferência temporal das pessoas, ok? Conforme a disponibilidade de capital, que é determinado pela preferência temporal. Mais uma vez, modelos matemáticos até hoje não têm atendido essa demanda. Eles têm tratado o capital como uma variável homogênea e que muitas vezes se autoalimenta. O próprio Piketty faz isso. Exatamente. Dados empíricos não servem para nada, então? Não é exatamente assim. Eles são história econômica. Você pode pegar eles e eventualmente ilustrar um ponto da teoria ou interpretar determinados fenômenos que aconteceram no passado. A extrapolação disso, dizer que, olha, a captação desses dados me dá regularidades com tal e qual certeza, isso nada garante isso. Na melhor das hipóteses, eles são história econômica. Ou seja, uma implicação disso é o seguinte: uma teoria só pode ser refutada por outra teoria. Dados nunca refutam uma teoria, que dados são carregados de distorções próprias da complexidade do fenômeno econômico. Ainda, mercados são processos dinâmicos, impulsionados pela busca de lucros, pela busca de ganhos e pela criatividade humana. O sistema de preços ajuda os empresários a se guiarem num ambiente que, no final das contas, é um ambiente de incerteza. O gosto das pessoas mudam, os gostos das pessoas mudam e não há sistema de preço que resolva isso, entendeu? E não há base de dados que resolva isso. Os empresários sempre estão num ambiente de incerteza, o sistema de preços ajuda eles. Ainda, intervenções governamentais interferem na formação dos preços, interferem na qualidade do sistema de preços, tá ok? Um tributo, uma cota, uma restrição à produção, isso vai fazer com que o sistema de preço carregue algum tipo de imperfeição. Okay? E essa imperfeição basicamente impede com que a oferta atenda a demanda. Se os empresários, uma das principais variáveis que guia os empresários é o sistema de preços, na hora que você contamina o sistema de preços, simplesmente a conexão fica mais fraca entre produtores e consumidores. Basicamente é por isso, né? Não há muito mistério nisso. Socialismo, keynesianismo, redistributivismo, monopólios estatais, política de subsídios, injeção de crédito, restrição de crédito, controle de preço, todas essas políticas estão fadadas ao fracasso. Não por uma visão ideológica de mundo, mas porque elas contaminam o sistema de preços. Isso é o que eu entendo como o núcleo da teoria econômica austríaca. Já chegando no final, encaminhando no final, eu queria só citar alguns eventos que a gente, na verdade, a gente recebe a história meio pronta hoje, mas esses caras vêm se esforçando já há algum tempo. Como eu falei, nos anos 60, 70, a coisa não estava legal, né? A teoria, o que a gente conhece como escola austríaca, estava em decadência, talvez tenha sido o seu ponto mais baixo. Em 74 tem essa conferência de South Royalton, em Vermont, no qual vão estar presentes o Hayek e o próprio Friedman estava presente. O Kirchner estava presente. Foi uma conferência que carregou as baterias e deu novas energias para o pessoal. Tem um artigo muito interessante no Instituto Mises canadense mises.ca, que é muito interessante. O autor relata como é que foi essa conferência e como que ela ajudou a
a renovar o impulso da escola austríaca. Claro, o prêmio Nobel recebido por Hayek em 74 também ajudou ele mesmo, né? Alguns relatos dão conta que ele pessoalmente não estava bem. O prêmio deu um novo impulso na carreira dele, ele volta, até no final da carreira dele, ele volta um pouco mais para o campo econômico, escreve aquele ensaio bem interessante sobre a desestatização da moeda em 78, escreve mais um livro sobre as falhas do socialismo em 88. A criação do Instituto Mises americano em 82 também é muito importante. Hoje os Estados Unidos têm ali um centro não só de divulgação, mas também um centro de acolhimento dos acadêmicos que querem seguir nessa linha. Também tem sido inspiração para a criação de outros institutos Mises pelo mundo. E aquilo que eu acho que foi o principal impulso para a escola austríaca, as crises de 2001 e de 2007. Por quê? Porque o aparato teórico da TASE, da teoria austríaca dos ciclos econômicos, é a que melhor responde a essas crises. Porque são crises que verdadeiramente a gente enxerga uma injeção de crédito artificial, um rebaixamento artificial da taxa de juros e, posteriormente, o estouro de bolhas, em 2001 da bolha da internet, em 2007 e 2008 da bolha imobiliária. Infelizmente a gente cresce, a escola austríaca cresce com crises. Vamos esperar que tenha sido a última, essa de 2007. Difícil, acho que não, né? A gente tem importantes difusores um pouco fora do meio acadêmico, que é o Ron Paul e o Peter Schiff. O Ron Paul a toda hora está mencionando os pensadores da escola austríaca, e o Peter Schiff também. É um homem do mercado financeiro em que, em cada obra... Tem muito vídeo dele saindo recentemente, entrevistas com ele na Fox, na BBC, no Mainstream. Esse cara está aparecendo para falar sobre o mercado financeiro. Exato. E que em cada livro que ele escreve, ele faz questão de mencionar a fonte de inspiração, de conhecimento dele. Aqui é uma interpretação pessoal. Eu acho que o fato da EA ser negligenciada pela academia pode ser uma grande vantagem. Por quê? Será que a partir de agora o conhecimento vai ser conduzido por esses modelos de universidades, de grandes faculdades, que são grandes, engessadas, têm procedimentos burocráticos dentro? Será que com o advento da internet essas instituições, elas mesmas não vão entrar em declínio? Será que não serão organizações menores, altamente especializadas, desburocratizadas? Se a resposta for mais para essa linha, eu acho que os adeptos da escola austríaca já largam na frente. Por estarem fora da academia, não terem toda aquela burocracia, aquela mentalidade burocrática, inclusive, contaminada. Concluindo, aquilo que eu considero a maior virtude da EA é a sua estabilidade teórica. A gente teve circulando aí na internet há alguns meses um ensaio bastante provocativo do Ruben Novaes, mostrando, ele argumentava os defeitos da EA e tal, mostrando como que ela estava fora daquilo que a gente reconhece como mainstream, e ele ia mencionando o mainstream, a cada 2 ou 3 parágrafos ele ia mencionando revoluções, sabe, mudanças abruptas. Agora o consenso da profissão mudou para uma outra coisa. Engraçado, aquilo que ele mostrava como a força do mainstream, na verdade, é a fraqueza. Se a cada 20, 30 anos muda-se o referencial, isso não é força, isso é fraqueza. Você não tem solidez onde você está pisando. O que a gente vê entre os austríacos é uma acumulação de conhecimento em camadas, sem a necessidade de rejeitar aquilo que foi produzido pela geração ou pelas gerações anteriores. Outra coisa, apesar das previsões não serem
a preocupação máxima da escola austríaca, ela que tem melhor gerado resultados nessa atividade, ok? Especialmente em mercados muito contaminados pela intervenção estatal. Você pega o trabalho de previsão, se a gente pode chamar dessa forma, os austríacos têm um rating melhor, ok? Alguém mais impressionante por exemplo, o colapso do socialismo. Os economistas mainstream foram pegos de surpresa. Nossa, a gente imaginava que isso ia tão bem, que era só manipular, era só conhecer as curvas direitinho, alocar, minimizando o custo. Não, os austríacos já sabiam. Mesma coisa as crises agora, causadas por massivas injeções de crédito. Assim, existe uma percepção muito grande entre os austríacos que virá uma nova crise em função da tentativa de resgate feito em 2007 e 2008. Sendo que foi uma atividade, foi uma iniciativa patrocinada intelectualmente pela visão econômica dominante. Aquilo que eles consideram como remédio, a gente considera como a doença, eles estão aprofundando a doença. Vamos ver. Uma outra coisa que, para as pessoas que gostam, eu gosto disso, de investigar também pelo lado do libertarianismo, é a única escola de pensamento econômico que fornece uma vigorosa defesa do livre mercado. Não dá espaço para correção de falhas de mercado. Por quê? Estou citando um exemplo de falhas de mercado. Por quê? Se eu entendo o mercado como um processo de descoberta, um processo dinâmico, a falha de mercado é uma oportunidade empresarial. Não há que corrigir uma falha de mercado, por exemplo. Não há necessidade de um monopólio estatal da moeda. Quanto mais livre, mais rápido se corrige. Também. Não há necessidade de monopólio estatal da moeda, porque o mercado escolhe, o mercado sabe melhor a moeda do que um conjunto de burocratas aqui em Brasília. E assim, poderia citar uma série de outros exemplos. O que me atraiu desde sempre na EA foi isso, o fato dela fornecer essa vigorosa, inequívoca defesa do livre mercado. Para concluir, eu coloco essa citação famosa do Hayek, que a curiosa tarefa da economia é demonstrar para os homens o quão pouco eles realmente sabem sobre aquilo que eles podem desenhar, aquilo que eles podem planejar. Eu gosto muito dessa citação. A gente precisa recorrer a essas citações para, às vezes, termos um pouco de humildade e reconhecer que a gente sabe pouco, quanto mais a gente investiga. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, viu, Daniel? Queria agradecer também o pessoal do Instituto Carl Menger. Calma, já vamos abrir para perguntas, tá? Temos o Túlio aqui, o Lino, são nossos amigos. O Instituto Carl Menger é um instituto focado especificamente na escola austríaca, na profusão, né, no desenvolvimento da escola austríaca aqui em Brasília, no Centro-Oeste e no Brasil também. A gente quer agradecer muito vocês. Antes de começar as perguntas, vou lembrá-los que semana que vem o Lino vai trazer a palavra, aprofundando algumas coisas e trazendo... Vai ser muito legal, trazendo outras coisinhas novas, né? Então, uma certa aplicação da escola austríaca.